resumir, né? Porque senão a história fica muito grande, não? Ô Maristela, eu tenho vídeos com mais de 3 horas. Mas quem que ouve um vídeo de quase 3 Quem horas? tem tempo, aposentado e os interessados, né? Que estão querendo entrar na área, né? Maristela, esse lugar aqui que nós estamos, que cidade que é? E nós estamos em Itapetininga. Itapetininga, São Paulo. São Paulo, estamos a 162 quilômetros, 165 quilômetros de São Paulo. Capital. Da capital. Uhum. E aqui nós estamos no Bistrô Queijo com Arte, que foi a cereja no bolo do empreendimento. Que começou na década de 70 com o meu sogro. Legal. E Maristela, você fala o seu nome, a data de nascimento e local. Maristela Nicoleles, nasci em 25 de setembro de 1962. 62. Você não é parente do Miguel Nicoleles? Sou prima dele. Você é prima dele? É, eu sou fã dele. Você parece um pouco com ele. Jura? Até. O tipo dos Nicoleles são esse tipo, assim, de rosto, olho claro, rosto comprido, lembra um pouquinho. Que legal. Eu fiquei procurando semelhança sua com ele para ver se você não era irmã dele. Não, sou prima, sou prima de terceiro grau. Meu pai é primo-irmão do pai dele. Do pai dele. Nossos avós eram irmãos. Que legal. Que os dois são filhos de italianos. Maristela, então você foi criada em São Paulo. Criada em São Paulo. Como é que era? Seus pais faziam o que lá? Olha, eu fui criada em São Paulo, numa rua na Vila Nova Conceição, que era de terra quando eu cheguei, na rua. E depois, perto da Avenida São Gabriel? Avenida Santo Amaro, perto do Hospital São Luís. Sei. São 2 ruas depois do Hospital São Luís. E era de terra, e eu lembro que... Lembro, né? Me contam. Depois puseram paralelepípedo. Uhum. Eu passei a minha infância na rua. A gente brincava na rua. Eu sou a caçula de 4 irmãos. A rua eram todos os amigos. Era bicicleta. Tinha um terreno vazio. Fazia fogueira, fazia piquenique. Tocava campainha e fugia. Eu era o capeta em forma de guria. Ah, é? Então a gente brincava na rua. E seus pais faziam o quê? O que eram? Minha mãe era dona de casa, como todo mundo na época. E meu pai corretor de cereais. Corretor de cereais. E vocês estavam baseados em São Paulo? Em São Paulo, todo mundo em São Paulo. E daí meu pai comprou um sítio aqui em Sarapuí. Ah, é? Quando eu tinha 12 anos. Então eu conheci... Então você tomou gosto pela vida rural já cedo? Sempre gostei de árvores. Eu lembro já morando nessa rua que eu morava, na Doutor Sodré, lá em São Paulo. Eu lembro de chamar a prefeitura para plantar uma árvore na frente da minha casa, 2. Ah, você? Eu roubava plantas em outros jardins e dava para minha mãe colocar no meu. Adoro, sempre gostei de plantas. Uma ligação natural minha com plantas e árvores e o verde. E a menina Maristela sonhava com alguma coisa quando adulta, não? A menina Maristela sempre sonhou com idiomas, sempre gostei. Falo vários idiomas. E viajar e aprender idiomas. Eu acho que eu queria ser repórter, que eu achava demais uma repórter que falava em outro idioma. Então foi uma coisa minha bem focada em idiomas. Que dia que você nasceu? Você não falou, 25 de setembro. 25 de setembro, Libriana. desculpa. Libriana, com um ascendente Áries. Ah, tô percebendo. Essa coisa assim é mais energia ariana. Do fogo. E aí o meu negócio era aprender idiomas. Então sempre aprendi. Fui professora de inglês, de francês, de alemão. Daí aprendi outros idiomas, morei fora. Então você seguiu essa vocação sua? Sim. De professor, de idiomas, de falar idiomas. De conseguir me comunicar. Mas de repórter, não? Não. Daí nem fui ver repórter, daí eu comecei a ser professora, daí eu viajava, daí eu voltava e eu achava que uma faculdade não servia para nada. O importante, porque eu não ia aprender o idioma na faculdade. Ninguém fica fluente no idioma na faculdade. Na faculdade tem que ser no lugar onde se fala, né? Você tem que fazer um curso e depois você aprende outras coisas na faculdade. Então eu demorei, só fui para a faculdade com 24 anos. Porque eu ia procurar emprego em escolas para ser coordenadora e perguntava se eu não tinha curso superior. E eu dizia que não. Então eu falei, tudo bem, então eu vou fazer meu curso superior. Daí eu entrei e fiz publicidade e propaganda. Me formei em publicidade e propaganda na FAAP. Mas sempre fiz os cursos fora. Eu sou formada no Instituto Goethe, eu sou professora com nível quase internacional. Posso dar aula em qualquer lugar do mundo com o meu diploma de alemão. Legal. Em inglês, francês, eu aprendi espanhol, italiano, fiz curso de japonês, de hebraico. Que legal. Mas daí depois você vai ficando mais velho, o HD fica um pouco cheia, hoje em dia não dá mais para aprender mais nada, não cabe mais. Aí você filtra as informações que você bota para dentro. Não, você não consegue mais fixar vocabulário, entendeu? Não consegue mais. Então existem pesquisas que falam que para você aprender um idioma é até 28 anos. Ah, é? Que você consegue captar bem tanto em pronúncia quanto
deixar sedimentar o idioma no seu cérebro. Depois fica um pouco mais difícil. Depois é muito esforço. E eu dei aula para criança de 6 até adultos Eu tinha uma professora minha de canto que tinha 80 anos. Que legal. E eu dava sempre a primeira aula para ela. Eu voltava de línguas? De alemão. De Voltava, alemão. era sempre a primeira aula. Porque você não consegue sedimentar. Tá, tem que repetir muito. É difícil. Eu vejo hoje comigo, às vezes eu pego para aprender... O que eu pego? Grego, pego umas línguas para eu aprender, assisto filme, vou escrevendo, depois você já esquece. Não sedimenta mais, né? Tá certo. Ô Maristela, então, você, no nossa conversa inicial, você disse que você veio aqui porque o seu marido... Eu conheci meu marido por causa da língua alemã. Eu estudava na FAAP, porque eu fazia faculdade de publicidade e propaganda, e atrás de mim sentava uma menina que eu conheci ela na hora da matrícula, eu vi ela com os pais, eu vi que ela era alemã, e eu falei, puxa, ela caiu na minha classe. E eu estava no Instituto Goethe já aprendendo alemão, estava no nível médio, e quando eu vi, eu falei, você não quer fazer... praticar a língua, conversação? E aí eu vi que ela morava em Santo Amaro, eu morava nos Jardins, daí eu já dava uma carona para ela, que depois ela pegava o ônibus na Brigadeiro e ia para casa dela, e nós ficamos amigas. Ficamos muito amigas, muito amigas. E depois até fui morar na Alemanha, na casa dos pais dela, que nada mais são do que meus sogros. É uma coincidência incrível. E ela, o meu marido... Então ela é sua cunhada, é isso? É minha cunhada, minha melhor amiga, irmã do Bernardo, do Matos, meu marido. Onde que ela está hoje? Ela mora em Colônia. Ela mora na Alemanha. Mora na Alemanha, um pouco em Berlim, um pouco em Colônia, porque a minha sogra ainda está viva e mora lá, e ela toma conta dela. Mas ela trabalha lá também. E foi através dela. E o meu marido era casado na época. E a gente morava na Alemanha, e ela falava assim, ai, você precisa conhecer meu irmão, vocês iam se dar tão bem, você precisa... E daí o irmão dela se separou, e nós nos conhecemos. Você acredita em destino, alguma coisa pré-traçada? Como é que é? Eu acho que por mais esforço que a gente faça, existe, parece um negócio cubo, chama cubo. Eu ouvi falar nos grupos aqui que eu participo de filosofia, que tudo já está pré-determinado. Se você está aqui agora conversando comigo, isso já estava escrito nas estrelas. Você não decide nada. Nada? Não, nem o caminho que eu usei para chegar aqui? Não. Nada. Eu até perguntei, então quer dizer que se eu pegar a fazenda e resolver cortar todas as árvores e fazer um condomínio, isso aí já estava dentro do cubo. Sei. Livre-arbítrio, então, não existe? Não existe. Parece que vem um negócio pronto. Uau. Então, isso dá um alívio por um lado, porque o que você está fazendo está Mas também indo. e a criatividade, pois e a fantasia. Mas daí isso já está dentro do cubo. Também quer dizer que você já tinha isso, entendeu? Eu não sei, mas eu acredito, eu não tenho religião. A gente gosta de acreditar que a gente é livre, tem uma certa liberdade, pelo menos, mas né? Não tem. Não. Não tem. Tem vezes que você acelera para ir para um caminho e o negócio... Era para eu trabalhar na ONU. Sim. Era para eu estar na Europa fazendo toda vez. Eu já morei na Europa 4 vezes. Eu morei na Suíça, eu morei na Inglaterra, eu morei na Alemanha, fui e voltei para a Alemanha várias vezes. Uma vez eu fui com 100 quilos de bagagem, porque eu ia ficar lá. Ia ficar para sempre. Eu tenho passaporte e tudo. As coisas trazem você. Mas por que você não foi para a ONU? Por causa do Martin, seu esposo? Não, eu digo, era para fazer uma carreira internacional. Nem cheguei aí, mas era para fazer uma carreira internacional, né? E isso até falam para mim, pô, mas a Maristela estudou tanto, morou tanto tempo fora e agora mora na roça, tira leite, né? Tem uma vida de pioa. De pioa é bom. Então, acho que você vai sendo levado. Tá certo. Você vai sendo levado de alguma maneira. Quantas coisas que você tentou e não deu certo, vai para um outro lado. Então dá um certo conforto. Sim. De que você está meio num fluxo, né? Um fluxo maior do que a gente pode controlar. Eu não sei, a vida é um mistério. Eu não acredito em nada, eu acredito no aqui e agora. E nas árvores. E nas árvores. Na natureza. Essa é a minha ligação. Assim, se tiver espiritual, assim, alguma coisa, é na natureza, que para mim é o grande Deus e é tudo. Para mim é a natureza e o aqui e agora. Você falou que gosta de línguas, né? Parece que o alemão tem sua preferência. Foi o que eu mais estudei, casei com um alemão, morei mais tempo na Alemanha. Não é a língua mais fácil? Não, é a mais difícil. Então, por que será? Porque daí quando eu era professora de inglês, eu falava, eu fui aprendendo o idioma atrás do outro. Todo mundo fala? Todo mundo fala. O francês ninguém quer aprender, porque é uma língua meio, não tem uma utilidade. Mas alemão por quê?
A filosofia, o jeito a cultura? O alemão, porque estava na minha, era inglês, era francês, era alemão, depois italiano, porque eu tenho cidadania. A cidadania italiana, mas eu não falo. A língua que eu melhor falo. Estudei muito alemão. Fiz 10 anos no Instituto Goethe. Eu fiz uma prova que eu sou tradutora juramentada. Eu estudava, uma época, 8 horas de alemão por dia. Então, mas quando você estuda uma língua, não vem junto toda aquela cultura, uma carga, né? Vem. Então, alguma identificação você deve ter dentro de você. Muita disciplina. Disciplina. Muita disciplina. É esse lado que pega. Muita disciplina, determinação, tudo certo, tudo correto, tudo é chato, eu sou chata. Pro Brasil eu sou bem chata. Sim, por isso. Porque você vem, você passa um tempo, ainda morei na Suíça também, né? Na Suíça era assim, a hora do ônibus passar é 8h57, quando 8h56 você via, era o bonde, né? Você via o fio fazendo tic-tic-tic, opa, o bonde deve estar chegando. Uma coisa que você pegava, quando eu morei lá, foi década de 80, você deixava a bicicleta na porta da sua casa, no dia seguinte a bicicleta estava lá. Né? E aquela coisa de, você só paga a bicicleta quando você entregar ela depois do aluguel. Então eram coisas assim muito corretas que eu achava. Para você isso era o normal? Não, eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Mas quando você na Suíça, me identifiquei. Tanto que eu fui para a Índia. Nossa! Na Índia eu quase morri. A Índia é o mais caos do que aqui. Sim. Daí você fica doido. Daí você fica doido. E eu gosto dessa coisa. Essa ordem. Gosto da ordem, organização, tudo no seu lugar. Lógica, isso é assim, a consequência é essa. E o Martin é mais brasileiro que você? Totalmente. Ele é um alemão que é muito mais brasileiro, que se adaptou muito mais. Tanto Como que eu adivinhei isso, hein? Tanto que ele não quis morar na Alemanha, ele não quis estudar na Alemanha. O pai falou, não. Ele gosta daqui, porque aqui você tem mais espaço para criatividade. Pronto. Para você fazer as coisas. Né? E ele gosta muito. Ele é mais rebelde. E ele se incomoda na Alemanha, que você não pode não sei o que, não pode não sei o que lá, você não pode não sei o que. Ele fica mais incomodado do que eu. Isso. Ok, então, aí você se apaixonou primeiro pelo Martin. Sim, morava lá em São Paulo, ele estava aqui. Mas a fazenda já estava no pacote? Você não sabia ainda? Não, ele morava aqui. Ele morava aqui? Ele morava aqui. Já estava no empreendimento? A fazenda é de 70 e poucos. Meu sogro começou com leite. O sonho do meu sogro, ele vem de uma família... Ele é alemão, seu sogro? Alemão, era, né? Morreu. Ele era de uma família de Bauer, que fala, Bauer são os produtores rurais, e lá na rua onde ele morava, eles tinham um pequenininho, Bauernhof chama, que é um sítiozinho pequeno, e produziam leite e viviam da terra. E ele era o 7º filho, era o mais novo. Então tudo ficou para o primeiro e ele sabia que não ia sobrar nada para ele, então ele estudou engenharia mecânica. E daí um amigo veio para o Brasil e falou para ele vir para cá. Daí ele veio para cá, começou a trabalhar, ficou muito rico porque eles começaram a fazer peças para Volkswagen, para o Fusquinha. Sim. E venderam muito, mas... Ele se instalou na Grande São Paulo? Se instalou, tive uma indústria com acho que 700 funcionários, ficou foi muito bem sucedido, né? E aí o sonho dele era voltar para a terra. Para a Alemanha? Não, para a zona rural. Zona rural. O que ele fez? Ele comprou primeiro aquela fazenda em Capão Bonito, dos meus cunhados, que é bem maior, e depois ele comprou essa aqui e fez nos moldes de um alemães. Tanto que você vê, esse telhado, você vê algumas coisas lá embaixo. Muita coisa em madeira. Muita coisa de formatos alemães e nos padrões alemães. Aí ele fez uma casa aqui para eles morarem, porque o sonho dele era sair de São Paulo e vir para cá. E daí eles chegaram a morar aqui. Largar a indústria e partir para... daí começou já, ele tinha a fazenda em Capão Bonito, a fazenda aqui, daí ele tinha uma concessionária de tratores, ele tinha várias coisas. E se deslocando, daí ele trabalhava em São Paulo e trabalhava feito um louco. Trabalhava que 3 pessoas trabalhariam. E aí eles resolveram largar tudo, parar de morar lá em São Paulo e vir para cá, e começaram a morar aqui. E nessas o meu marido se separou tudo, e como ele sabia que ele era o sucessor, ele veio morar aqui. Então morava ele, o pai e a mãe. E eu em São Paulo conheci, aí eu ainda estava me formando, estava fazendo um curso de formação de professores do Instituto Goethe, daí fui morar na Alemanha ainda, daí entre eu vir para cá demorou uns 2 anos, daí que eu vim para cá.
Tá. Os pais voltaram para a Alemanha. E você que tinha uma carreira internacional? Não, eu iria ser... No fim, eu nem fui fazer essas coisas. Eu ia ser professora de alemão no Instituto Goethe. E, eventualmente, fazer um mestrado na USP. Que eu comecei a fazer o mestrado. Mas você foi estragada por aí. Daí eu falei assim, eu posso dar em qualquer lugar. Daí eu vim para cá, eu dava aula em Sorocaba. E hoje pode dar aula online até, né? Hoje eu não dou mais aula. Não. Daí eu dei aula em Capão Bonito na Escola Waldorf, daí eu dava aula aqui particular. Daí eu fiquei acho que uns 5, 6, eu era sócia de uma escola em Sorocaba. Daí eu ia para Sorocaba 4 vezes por semana para dar aula e ficava aqui. Mas o meu negócio era aqui. Eu queria, daí tanto que eu cheguei aqui já comecei a ver negócio de queijo. Cheguei aqui em julho, em setembro já fiz um curso de fabricação de queijo. Eu queria... A sua parte era o queijo? Não era o tirar leite, nem aprimorar a raça, nada? Não, porque o leite não paga nada. O leite é uma exploração da indústria em cima do produto. Não, sim, mas dentro do processo de fazer o queijo, você tem que produzir um leite. O leite já estava lá, o meu sogro já produzia, o Mate já produzia, então o que nós vamos fazer com esse leite? Como que a gente vai agregar? Eles não faziam queijos antes? Não. Não, foi você que... Fui eu que comecei fazendo queijo. E coincidentemente, quando eu estava no Instituto Goethe fazendo a minha formação de professora, tinha uma amiga minha, e aí eu comecei a namorar com o Mato. Eu falei, tem uma fazenda. Tem fazenda de gado, faz leite. E ela é carioca. E ela falou assim, Maristela, em Teresópolis, em Nova Friburgo, tem a queijaria Escola Suíça. Você pode fazer um curso de queijo. E eu estava indo para a Alemanha para fazer a segunda parte do meu curso lá, mas ficou isso na minha cabeça. Daí, quando eu voltei para cá e casei com o Mato, cheguei em julho, vamos para a queijaria Escola Suíça. Daí eu fiz o meu primeiro curso lá. E começou tudo Comecei aqui. a fazer. Eu dava aula em Sorocaba, dava aula particular aqui na cidade e fazia queijo. Foi que ano isso, mais ou menos? 97. 97. E desde lá você veio crescendo com bistrô, loja. Eu vi que tem alguns trabalhos artísticos seus lá. Eu faço marchetaria, faço umas coisas aí que eu sou um pouco hiperativa. Então eu preciso de ocupação, senão eu começo a procurar encrenca. O hiperativo precisa de se ocupar, senão ele começa a procurar encrenca. Legal. Escuta, você quer mostrar essas coisas agora? Vamos lá? Vamos Não sei se o Martin chegou lá, foi ele? Mas você quer ver a marchetaria ou você quer conhecer o Martin primeiro? Não sei, vamos ver o que acontece na hora que a gente chegar lá. Mas é melhor ir na marchetaria, depois a gente entrevista ele um pouquinho. Então esse é o Martin, mas nós vamos ver a marchetaria primeiro. Bom dia, Martin. Bom dia. Tudo vamos bem? Primeiro conhecer o trabalho da sua esposa, depois o entrevistamos. Tudo bem? Muito prazer. Igualmente. Obrigado. Fique à vontade. Obrigado. Vamos lá. Esse aqui... Vamos primeiro para o seu trabalho artístico. Sabe que foi na pandemia. Chegou a pandemia. Isso é filho da pandemia? Eu falei, o que eu vou fazer agora na pandemia? Fechou o bistrô, tudo diminuiu muito. Daí eu falei, vamos lá? Daí eu compro as caixas em MDF e eu tenho as folhas de madeira. Você recobre. Eu não faço, eu não sei fazer. Eu sempre gostei de trabalhar com madeira, mas eu tenho medo daquela serra, eu não quis fazer. Então você só faz laminada, Só faço laminada. Então é isso aqui. São horas de trabalho que você fica cortando um por um. Eu acho isso maravilhoso, sabe? E eu ia te perguntar, vocês têm filhos, não? Não. É por isso que eu tenho todo esse tempo, né? Sim. Sei lá, às vezes eu acho também que a gente consegue canalizar a energia dos filhos e fazer o que a gente gostaria de fazer, nossas fantasias e tal. Você acha que não é possível? Eu também não tenho filhos, eu tô falando isso. Eu sinceramente acho que o filho te dá um foco para você se dedicar a ele. Sim. Você tem de abrir mão de milhares de coisas e eu nunca quis isso. Então foi uma escolha de vida minha. E o Martin concordou? Não bem, ele que gostaria. Ele de ter tido. Mas eu desde o começo sempre falei que era esse o meu plano. Legal. Então eu nunca quis. Como é que eu ia aprender 6 idiomas? Fazer... Tenho 3 estudos, sou formada em canto lírico, 8 anos de conservatório, tenho 2 faculdades, fazer tudo não que eu faço. Não cabia com a maternidade. Não, daí eu ia ser uma mãe péssima, ia ser aquela mãe ausente, aquela mãe que deixa o filho com a babá. Então não tem, se você vai fazer bem feito. Eu não seria, ia ser muito exigente. Legal. Então, olha, eu acho lindo fazer esse negócio redondo, é dificílimo fazer redondo. É mais difícil, né? Então eu faço isso. Essas aquarelas são as feias, tá? As bonitas estão dentro da minha casa.
Ah, é? É. Mas isso é pra quê? Pra vender? Porque daí eu falei, aqui tem uns defeitos que eu não gosto muito. Daí eu falei, o que eu vou fazer? Daí eu dou umas de presente e daí a gente faz esse bazar aqui. Entendi. Então tem coisas minhas e tem coisas de amigos. Pessoas. Isso aqui é um ex-aluno meu que faz origami. Tem um amigo meu que faz essas placas Isso é de cerâmica. Tem uma amiga minha que faz essas coisas. Crochê. De crochê. Tem uma moça aqui da cidade. Então, quem tem coisas aqui na cidade, traz e deixa eu falo aqui. para trazer aqui. Colocar bebidas, essas coisas. Mas até bola de meia eu faço. Bola de meia? Eu pego meia velha e fico enchendo e faço uma bolinha para brincar de bola. Quando eu trabalhei na escola Waldorf, em Capão Bonito, com a dona Isabel... Aliás, a aquarela começou por causa da dona Isabel, porque eu sou uma pessoa muito controladora. Então ela falou, Maristela, você precisa fazer alguma coisa que você não consiga controlar. A aquarela você não consegue. A água vai escorrendo no papel do jeito que quer. E as primeiras eu ia na casa dela e ela me dava um tema, ela me deu o Gênesis da Bíblia. Então eu tenho até hoje guardado o Gênesis da Bíblia que eu fiz com aquarela. Daí começou lá, porque eu fazia, quando eu era mais menina, eu fazia tinta a óleo. Daí eu comecei a aquarela com ela E por que eu tô falando da aquarela? Você tá falando que você é muito controladora e ali... E daí então lá não tinha o controle. Daí começou a aquarela com ela. Daí eu comecei a fazer umas que ficaram bonitas, que estão bem bonitas, que ficam na minha casa. Daí também eu fazia queijinhos. Que é isso? Eu achei legal isso aí. O que é? Esses é de barro? Não, é de... Como é que chama? Aquela biscuit? Biscuit. Daí eu fazia isso. Daí eu também pintei os meus queijos e fiz um quebra-cabeça, não, um jogo da memória. E aqui é o começo. Aqui é o começo. Vocês têm isso aqui digitalizado? Tem no livro. Tem no livro, mas digitalizado não tem, né? Deve ter. Se você tiver, seria legal, talvez. Daí é o começo, eu na escola suíça e tudo mais. Daí aqui tem vários... reportagens. As nossas reportagens, não sei se isso interessa. Não, mas só para saber que tem... A queijaria, quando começou, a gente pôs um teto de... ela tem um teto mesmo de concreto, né? Mas a gente pôs esse... Teto verde? Não, é sapê. Aliás, sapê peguei na fazenda da dona Isabel, lá em Capão Bonito. Ainda achou, porque sapê tá acabando. Pois fomos lá colher o sapê, tudo que ela falou, eu tenho um lugar lá que tem sapê, pegamos lá. Mas o sapê já acabou, né? Porque... Já, não tem mais. O sapê acabou. Se ele fica em cima do cimento, ele não era gosta. bonito. Daí a nossa primeira capa de revista, eu e o Mati. E aí a gente começou a ficar famoso, porque nós que começamos com o queijo artesanal. Não tinha queijo artesanal aqui em São Paulo. Sim. Daí quando chegavam aqui, falavam de Minas, falavam de queijo europeu, não sei o quê. Mas aqui nada. Daí não tinha. Então a gente passou um tempo muito grande num vácuo, porque as pessoas não conheciam o queijo. Tinham que formar um mercado, né? Foi muito difícil. Foi a fase mais difícil. Muito difícil. E hoje, desanimadora. Vocês escoam a produção? Vai pelo correio também? Hoje a gente distribui em São Paulo, vai para outras... Já tem os clientes? Tem, também 29 anos. Dos Empórios Santa Luzia? Tem. Santa Luzia já teve, agora não mais. Mas tem outros, a Quitanda, tem várias coisas lá em São Paulo, tem em outras cidades, tem em Rio de Janeiro, tem aqui na região Campinas. Quantos litros por dia tem que lidar? Atualmente está bem pouco, nós estamos com 300 litros, que é uma época que agora... Começa a secar, né, o pasto. E agora a gente vai abrir silagem, tudo, é outro tipo de leite que a gente faz. Aliás, o gado de vocês é o gado cimental, né? Sim, cimental cruzado. Cruzado com? Com holandês ou com gir holanda. E por que a escolha do cimental? Vou explicar para quem entende. Isso é o Martin. Ele te diz por quê. Se eu perguntar do queijo, você sabe. Mas do leite... Não, o leite eu sei, mas explica melhor. O gado, o pai dele importou as primeiras vacas. Parece que eu li isso no site. Vieram da Alemanha de avião. O quê? De avião? De avião, porque um cara importou e o meu sogro pegou, acho que 8 ou 6, eu não sei. Ele pegou um lotezinho de um lote grande. Imagina, de avião. Depois ele conta essa história. E aí parece que no começo era holandesa, mas a holandesa, para fazer queijo, o gado holandês, ele dá mais quantidade de líquido. Para você fazer queijo, você precisa da parte sólida.
Parte sólida, o que é? É gordura e proteína. A gordura e a proteína do leite da vaca cimental é muito superior ao do gado holandês. Da Gir tem mais gordura, mas não tem tanta proteína. Então se faz mais queijo com gado cimental do que com outro. Pelo mesmo volume, né? De leite. Para fazer queijo. Para queijo. Para fazer queijo. Chama extrato seco. Extrato que é o que se transforma em queijo. Agora, para ter bebê, é muito melhor a holandesa, porque ela dá muito mais. Mas para você ter uma ideia, para fazer 1 quilo de frescal com leite de gado cimental, eu preciso de 4,5 litros. 4, o outro é 7, né? O holandês é 7. O holandês é 7. É muito mais rentável. Então, isso aí, se você aumentava, é uma coisa, né? Bem diferente. E o seu dia hoje, então? Você acorda, vai para a queijaria? Meu dia é tranquilo, porque eu já estou numa idade avançada, porque eu tenho uma equipe excelente, a Tabata, que é meu braço direito e esquerdo, eu tenho a Carla na queijaria, que também sabe fazer todos os queijos, faz melhor do que eu. Então você só supervisiona? Eu supervisiono, reclamo das coisas, venho apagar fogo, daí eu faço as frutas também, que agora eu estou fazendo faço frutas... Daqui mesmo as frutas? Não, aqui só a banana. A banana é daqui às vezes, mas nem sempre. Eu compro e faço as frutas desidratadas, daí eu organizo as coisas, faço a administração, contabilidade, faço o que precisar. Legal. Tenho muitos cachorros, viajo para fazer coisas, às vezes tem feira, ou tem um evento cá, um evento lá. E nas horas vagas, marchetaria e aquarela? Marchetaria, mas o melhor momento para mim é a noite, quando eu sento na frente da Netflix ou Mubi e assisto o meu filme. Eu ia te perguntar isso mesmo. Assistir filme, a minha grande ler e assistir filme. Leia, você consegue ler ainda livros? Leio, de papel? Sempre, leio. Sempre um técnico e um meio romance. Dois ao mesmo tempo. Dois ao mesmo tempo. Leio muito. E o técnico é na linha dos queijos? Não, às vezes agora eu acabei de ler um de gente ultraprocessada sobre alimentação, muito interessante. É um inglês que escreveu sobre a indústria de alimentos e o que está acontecendo no mundo por causa disso. Muito interessante esse livro. Então, a propósito, né? Vocês têm uma preocupação assim com a qualidade das frutas e do leite, assim? Eu muito mais do que o mate, porque o mate tem um lado mais... comercial? Não. Mais livre, assim. Tudo bem. Ele diz que eu sou xiita. Eu sou xiita de não compro vários produtos. Não posso nem ver uma Coca-Cola. Dependendo da origem ou do que se trata. Refrigerante na geladeira. Deixo de comprar coisa. Não compro industrializado. Sei o que é indústria de industrializados. Sei dessa síndrome que está acontecendo de todo mundo doente e com sobrepeso por causa disso. Das sacanagens que as grandes indústrias fazem. Então você estuda sobre isso também? Eu sou quase militante sobre essa grande indústria suíça de chocolate, o que ela fez. Você sabe Pode falar. Você sabe o que fez Que comprou as águas? Não, essa também das águas é outra coisa. Mas o que aconteceu? Chocolate não. O mercado saturou na Europa e Estados Unidos. E os acionistas querem dinheiro. Você tem de ler esse livro, gente ultraprocessada. Os acionistas querem o quê? Dinheiro. E saturou, não tinha mais como vender. Para onde crescer. O que eles fizeram? Vamos para os países em desenvolvimento. Vieram para Brasil, México, que é onde está todo mundo começando crescendo. A engordar. Daí o que fizeram? Eles fizeram a primeira loja flutuante do mundo, que ia qual rio? Amazonas, passando nas ribeirinhas, nas populações ribeirinhas. Vem um barco enorme, Nestlé, e chega e vende tudo para os ribeirinhos e tem de levar uma carga extra de Kit Kat, porque as crianças ficaram viciadas. São viciados em produtos da Nestlé. E todos Isso está no livro? Está no livro. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa nesse sentido. Ele veio em outubro fazer o lançamento. Ele fez lá no Sesc, em São Paulo. Como é que é o nome do livro mesmo? Gente Ultraprocessada. Gente Ultraprocessada, que legal. E ele morou no Pará um tempo, e ele tem a ver com o Carlos Monteiro, que é um de saúde pública, que começou a fazer a nova regulamentação da alimentação, né? Que antes era carne, leite, agora é industrializado aqui embaixo, né? E ele conta a história, e o seguinte, viciaram. Sim. As crianças, primeiro que tem problema de seca, não sei o que, não consegue mais peixe, não consegue mais isso. E para que você vai pegar um peixe se chega a Nestlé lá e tem todos os produtinhos prontos?
Então, é uma coisa nojenta o que acontece. É uma coisa nojenta, com alimentação que deveria ser uma coisa, não é para lucrar, é para alimentar. Sim. Só que tá cheio de acionista, então é assim que funciona. E ele conta de toda a política, e de toda a sacanagem, e os estudos para isso, quem que banca? Mondelez, Unilever, Coca-Cola, eles pagam para os cientistas fazerem... dar o resultado que eles querem. Sim, pôr claro. o bode dentro da horta, né? Então, Legal. É triste. É esse livro que eu estou acabando de ler e ao mesmo tempo estou lendo em alemão. E como que você consegue colocar essa, vamos dizer, ideologia, essa filosofia sua da alimentação dentro do que você produz, né? Dentro do que eu produzo. Você vai procurar um produtor de frutas que não pulverize veneno, imagina. Isso é muito difícil. Pois é, então. Ó, eu estou na região de produtores de frutas. Orgânico é difícil. Agora com essa seca ficou difícil. Eu ia comprar banana diretamente com o produtor. Minha banana na terra não está conseguindo crescer. Então, tá difícil. Tá não sei o quê. Eu tenho um que faz banana orgânica, eu compro dele. Mas o resto você tem de comprar aqui no varejo. Compro caqui de mas eu não sei como que é. O orgânico... Você acredita que o cara... Não, eu acho que tem que é pulverizado e que é... Quem faz grande... Com quantidade grande não consegue, né? Manda para São Paulo não consegue. Eu disse, estamos usando o mínimo possível para as frutas, assim, é difícil. Mas já é fruta, né? Tento, mas... e daí o tamanho é menor, não tem sempre, você não consegue regularidade. Não tem um mercado muito bem estabelecido aqui. Agora... Hortaliças, todas a gente tem aqui. Vocês têm uma horta? Tenho, mas é difícil eu ter o nosso queijo, o nosso leite, as frutas, e fora o que eu encho o saco de todo mundo aqui. Com pergunta para as meninas, eu já tenho um processo trabalhista em que a moça citou que eu dizia que ela tinha sobrepeso e que eu não deixava ninguém tomar refrigerante. Isso está escrito no processo. Ela falou que eu achava um absurdo alguém tomar. Eu acho, para mim, é uma ofensa alguém ter um refrigerante em cima da mesa. Eu não consigo entender como que alguém num país tropical, com tudo isso de fruta, toma um refrigerante. Então, é viciado. É como um cigarro. Agora, do cigarro você pode falar, mas da bebida, eu fui viciado em Coca-Cola até 25 anos. Eu sei o que é. Mas você não pode... Daí você vê comendo miojo lamen, vê não sei o quê, e você precisa... Aquela bolachinha Oreo, todas as coisas. Que tá tudo no livro do cara. Científico, né? Eu já sabia intuitivamente, é só ver, né? Quando você compra um produto para comer, você tem que ver os ingredientes. Se você não tem esse ingrediente na sua cozinha, não coma. As comidas têm que ser feitas com os ingredientes que você tinha. A minha avó... Comida de vó, né? Comida de vó. Agora já é bisavó no nosso tempo agora. Banha de porco, faz o que quiser, mas essa coisa, emulsificante, açúcar invertido, conservante, não sei o que de não sei o que, amido de uns nomes super estranhos. O que é isso? É para aumentar a validade, palatabilidade e tal. Viciar e ser barato para os acionistas ganharem mais dinheiro. É isso aí. Mas pouca gente tem consciência. Vamos parar aí, senão nós vamos longe nessa história. Vamos mostrar os queijos? Vamos mostrar os queijos. Diga. Ou você quer mostrar mais alguma coisa? Não, aqui você... Isso aqui é o quê? É cachaça? É cachaça num cara de amigos Tatuí. Esse aqui é de Tatuí. Ele tem a reserva Tatuí. Esse é um cara interessante. Ele trabalha com bioconstrução. Tem muita gente aqui na cidade que eu conheço. Bacana. Se você tiver interesse. A Tabata tá ali. Ela que vai apresentar? A Tabata é minha braço direito, esquerdo, cérebro às vezes, quando o meu começa a falhar. O Tabata, você fala alto como ela, não? Acho que sim, acho que às vezes sim. Legal, acho então. Que a convivência... É advogada, ela é muito ponderada, sabe? Então tem coisas que eu aprendo com ela porque eu tenho um temperamento difícil. E ela meio me põe assim, você não acha melhor? Olha, não fale isso, você não sei o quê. Ela me põe assim. Beleza. Muito, Imagina, a gente se completa. Completa. Bom, esse é o ideal, tá né? Sempre tem um contraponto para te equilibrar, né? Sempre você encontra alguma pessoa. Sempre fala, não, é difícil encontrar. Eu encontrei a Tabata, ela me encontrou, então... Tá dando certo o casamento. Tá dando certo o casamento. Às Legal.
legal. Essas são as frutas, né? Essas são as frutas. Que são os rolinhos de fruta. Nossa, é bonitinho, né? É bonitinho. Isso aqui gostosos. É banana, abacaxi, eu ponho cúrcuma. Eu faço de como café. Você faz esse pra ficar enroladinho assim? Você faz um purê Faz um purê que eu misturo. Esse, por exemplo, é de banana nanica, cacau em pó, laranja. Você faz um purê, bate, faz um purê. Depois desidrata. Faz como assim, parece um couro. Macarrão, tipo um macarrão. É um rocambole. Daí você faz o rocambole e corta. Que bonitinho. Então é uma coisa que é super cara. Você viu isso em algum lugar? Eu vi uma moça na internet, eu fiz o curso com ela. Era isso mesmo que ela fazia? Daí faz também... eu faço essas barrinhas. Deixa eu pegar as lãs. Nossa, é bonita, né? Elas têm beleza também, não é só... Não, é bonita. Olha que lindo. O problema, isso aqui é pitaia? Pitaia. O problema é que é uma coisa cara, porque dá um trabalho. Dá muito trabalho. Então, fica mais fácil você ir comprar um industrializado que custa R$7 e que não tem nada, né? Daí eu faço também chips de... Do que é isso? É chips de abobrinha. Abobrinha? É, abobrinha e tomate. Que legal. E esse de frutas. Nossa, que lindo. É bonito, né? É muito lindo. Nossa, dá vontade de... Mais do que bonito, é muito gostoso. A gente subestima, mas é muito saboroso. O problema Quem subestima? Eu não. Não, é muito caro. Acho caro. Muito gostoso. Mas é caro, né? É caro, Se você pensar, isso aqui quanto custa mesmo? Olha, esse 22. de qualquer lado é bonito, olha só, gente. Se você pensa na maravilhoso. indústria, você vai lá no Não, porque isso aqui é um presente que você dá, né? Você coloca uma embalagem bonita, uma renda, qualquer coisa, uma garrafa de licor, imagina. E uma alternativa para o consumo de frutas também, né? Porque você tá dá mais fácil de você consumir, né? Consumo, Legal. Agora eu tô com a Tabata, é isso? Agora, você vai conseguir largar? Posso? Pode. Posso largar você, Tabata? Te apresenta os queijos? Apresento. Beleza, então. Então a Tabata apresenta os queijos pra Obrigado você. por enquanto, Obrigada. então. Podemos? Podemos. Tabata, você me falou que faz 2 anos que você está aqui na Fazenda Santa Luzia, né? Isso, vamos completar em julho. O que te trouxe? O que te trouxe aqui? Na verdade, eu sou paulistana e eu vim morar em Itapetininga no primeiro ano de pandemia. E aí eu queria me reencontrar, porque minha formação é Direito, eu advoguei por muitos anos, mas eu queria migrar de área, eu já não estava mais satisfeita. Como minha mãe diz, minha mãe sempre nos ensinou, ela sempre falou que a gente podia escolher a profissão que fosse, mas que a gente deveria ser a profissão, não ser mais uma pessoa na profissão. A gente deveria fazer um diferencial. Exatamente. Qualquer coisa que a gente fizesse. Ela sempre citava o exemplo, se a gente decidisse ser coletora de lixo, não tinha problema. Mas que a gente fosse a coletora... Eu tenho uma irmã, né? A coletora de lixo e não só mais uma coletora de lixo. E aí eu senti que na advocacia eu já não estava mais sendo a advogada e isso me frustrava, me trazia questionamentos pessoais, enfim. E eu queria muito migrar. Mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer e não pensei em cursar outra faculdade, enfim. Você não sabia, não tinha clareza ainda? Não, você sabia o que você não queria? Eu sabia exatamente o que eu não queria, mas não sabia o que viria pelo futuro. E aí acabou surgindo a oportunidade aqui na Fazenda, eu conheci a Maristela, depois conheci o Martin. E eu vim aqui para a Fazenda e foi uma grata surpresa, não só profissional como pessoal. Eu sou muito feliz aqui no meu dia a dia. O que você veio fazer aqui? Inicialmente eu comecei no administrativo, mas aqui a gente tem uma dinâmica muito rotativa, assim, no dia a dia, entendeu? Porque a gente tem a nossa venda de queijos, pro pessoal que revende, a gente tem muito cliente que revende e que utiliza para produção os nossos queijos, restaurantes, tudo. E a gente também tem a nossa venda direta para os clientes finais. Então, inicialmente eu vim para isso, mas aí tem a questão do nosso bistrô, que funciona de quinta a sábado e feriados. Então, a gente também acaba administrando isso. Enfim, aí com o tempo eu fui me adaptando à rotina da Fazenda, fui me afeiçoando a Maristela e o Martin e as coisas foram acontecendo. Legal. E hoje você se considera o que aqui dentro? Uma multitarefa? Uma multitarefa. Eu faço desde o administrativo ao comercial, enfim. A gente está aqui sempre para agregar e para atender as necessidades da Fazenda, porque aqui a gente tem várias demandas ao mesmo tempo e a gente precisa administrar isso. Legal. São Paulo nunca mais? Olha, nunca eu acho uma palavra muito forte,
mas eu diria, no direito a gente classifica as coisas como probabilidades, né? A probabilidade seria remota. Legal. Muito remota, assim. Beleza. Não diria nunca, mas eu brinco que é muito provável que aconteça o contrário. Talvez eu saia de Tapetininga para uma cidade menor. Menor ainda? Ah, bom. que não tem, eu vou completar 5 anos aqui. E eu já vejo um crescimento rápido da cidade. Sim, verdade. Então eu já começo a falar, puxa, não sei se eu quero isso daqui 5 anos. Então talvez eu vá para uma cidade menor ou para um bairro mais afastado, mesmo porque Tapetininga é uma cidade territorialmente bem grande. Ela está concentrada, mas ela é bem grande. Então talvez eu tenho experiência que minha mãe mora na área rural. Então talvez eu vá para uma área rural, para uma cidade um pouco menor, que são próximas aqui, enfim. Legal. Escuta, Tabata, eu fiquei surpreso quando a Maristela indicou você para falar sobre os queijos, porque já que ela é a queijeira, né, que começou, e ela falou que você trabalhava no escritório. Eu falei assim, uai. Então, qual a ligação, agora, né? Agora você me mostra por que ela te escolheu para falar sobre os queijos. É porque, como eu disse, né, como aqui a gente acaba tendo várias atribuições, a gente acaba fazendo várias coisas, e é inevitável, por mais que trabalhe no escritório, às vezes é um trabalho estritamente administrativo, burocrático, a gente também tem essa questão que a gente precisa entender sobre o que a gente está trabalhando, né? Você está vendendo queijo, mas você sabe o que você está vendendo. E a gente também faz os eventos, né? Então, com os eventos, o próprio atendimento aqui em loja, a gente acaba entendendo o que a gente está produzindo. A única coisa que eu não conheço especificamente é o fazer, que às vezes eu converso muito com a Carla, que faz os queijos de forma excepcional, tá aqui 8 anos, e como a Maristela disse, não sei se faz melhor do que ela, mas muito provavelmente faz tão bem quanto ela. Resultado disso é o sucesso dos nossos queijos. Mas, então eu não conheço, eu vivo perguntando pra ela, Carla, e como que é, como que não é, mas obviamente eu não tenho esse conhecimento propriamente dito, mesmo porque eu não entro com frequência na fábrica, até por uma questão de asepsia. Tá certo. Então, você me colocou aqui 18 tipos de queijo, né? 18 ou 19, porque tem uma variação do tropeiro aqui, que ele é fabricado numa forma menor e numa forma maior. Legal. Eu gostaria de começar por esse aqui, mais inusitado, porque esse está muito diferente, o formato. Chama bastante atenção mesmo, esse formato dele. É defumado isso? Ele chama Raízes, esse queijo. Ele é feito de leite cru, quer dizer que a gente não pasteuriza o leite. Ele tem notas de oliva, e essas notas de oliva, elas não são adicionadas. Folhas ou da azeitona? Então, na verdade, isso é de acordo com o próprio processo, exatamente. As pessoas acham que a gente adiciona, mas não é adicionado. Não, o sabor é naturalmente mesmo. E aí as meninas da fábrica e da expedição fazem um trabalho impecável, que aqui é casca de caramelo, e elas fazem esse desenho à mão. Caramelo quer dizer açúcar? A gente tem um caramelo líquido e é pintado mesmo, como se fosse uma tela. Ah, é? É bem legal esse trabalho. E o que está desenhado aí que eu não estou conseguindo ver? Aqui tem um deixa eu abrir para você. Ele chama Raízes porque ele foi um queijo que a Maristela desenvolveu justamente para fazer uma homenagem à nossa terra. A fazenda. Ó, aqui está o carimbo da fazenda. E aí as raízes. Ah, essas são as raízes. São as raízes. E aqui o carimbo da Fazenda Santa Luzia. Exatamente. Legal. Mas isso está carimbado? Não, é carimbo, né? Relevo. Exatamente, esse é o carimbo. Agora as raízes são feitas à mão pelas meninas. Que legal. É um trabalho extremamente artesanal. E esse queijo eu vi que todos ali vocês colocam tempo de maturação, né? Sim, sim. É o tempo mínimo, né? O tempo mínimo, porque, por exemplo, o Fernão já está com mais tempo do que os 10 meses, que seria o ideal que a gente começa a liberar lote, tá? Então, o Raízes aí, a gente está falando de uma maturação mínima de 2 meses. 2 meses. 2 meses. E vocês devem ter a câmara de maturação. Sim, a gente tem... cada queijo deve ser separado. Na verdade, não para cada queijo, mas para o grupo de queijos. Isso, porque tem queijos, por exemplo, queijo Dionísio, queijo Cândido, que são queijos de mofo branco, aí eles não podem ter contato com esses daqui. Exatamente. Vocês têm algum de mofo azul, não? Mofo azul a gente não fabrica, porque o mofo azul é um mofo difícil de trabalhar. Então, por exemplo, ele tem que ter uma câmara só para ele. Estabilizada para ele. Muito, porque senão vai contaminar os demais. Né? Exatamente. Legal. E aí, bom, agora eu vou com você, porque aquele foi o que me chamou mais a atenção, né? Ele chama atenção mesmo em eventos, ele faz maior sucesso. Eu vou começar mais ou menos pela questão de densidade, que eu acho que fica melhor. Legal. Aqui é o nosso queijo Minas Frescal, que é um dos nossos carros-chefes. Ele é uma receita exclusiva que leva iogurte na massa.
Então ele tem uma ligeira acidez? Uma ligeira acidez e ele é muito macio. Então ele, quando está próximo à data de fabricação, ele tem uma textura um pouco mais firme. E à medida que vai passando os dias, ele vai ficando cremoso. Tanto é que a gente tem clientes que optam, às vezes, porque o frescal, via de regra, é aquele queijo que a pessoa fala, eu quero fresquinho, mas a gente tem clientes que preferem ele mais próximo à data de validade, justamente para ele ficar com essa textura mais cremosidade. E aí também tem uma alteração leve no sabor, porque ele fica com mais gostinho ácido, tudo. Dá até para passar com a faca? Dá, exatamente. A gente fala assim, eu quero aquele requeijão. Eu falo, mas a gente não fabrica requeijão, mas é o frescal. Esse aí, que legal. E aí a gente vende aqui na cidade de Itapetininga, em Sorocaba, em Campinas, Boituva, Capital. Então ele tem uma ampla aceitação. Escuta, Otávio, vocês recebem, assim, por exemplo, chegasse hoje nós aqui como clientes querendo consumir, vocês estão abertos? A gente tem duas opções. A gente tem a nossa loja de fábrica, que funciona de segunda a sábado, das 8 às 17. E é aqui mesmo? É aqui mesmo, aliás, onde nós estamos. A única coisa é que a gente, como a gente tem esse trabalho múltiplo, a gente fica com a porta fechada. Aí tem o nosso sino ali, é só tocar o sino que a gente vem atender. E aí a outra opção, a gente tem o nosso bistrô, que funciona de quinta a sábado e feriados. Aí de quinta a sábado também, às vezes a gente não tá aqui para recepcionar, mas é só tocar o sino que a gente vem, atende, serve a mesa. Agora os sábados já é outra dinâmica que a gente tem aqui. Sábado recebe 100% grupos. Bistrô. Então a gente tá com todo o nosso salão montado, com a loja fica o dia inteiro aberta, a gente já fica 100% aqui pro bistrô. E o bistrô serve o que, além dos queijos? As nossas tábuas degustações, né? Porque a gente como tem muita gente que procura os nossos queijos, a gente serve as nossas tábuas, a completa, que são os 17 tipos de queijos. É uma experiência super bacana, eu falo porque eu mesma uma vez sentei para fazer a experiência, porque você experimenta de acordo com a intensidade, você recebe um folder que tem toda a descrição e as premiações de cada queijo. Então tem uma sequência. E tem uma sequência, então é legal que você vai do mais suave ao mais intenso e adequa ao seu paladar, né? Porque tem muita gente que vem aqui e pergunta, qual que é o queijo mais gostoso? É difícil, né? Porque depende, tem gente que gosta de queijo mais macio, com massa mais dura, de queijo mais potente, queijo mais suave. Então, essa experiência proporciona isso para quem não conhece os nossos queijos. E além das opções de tábua de queijos, a gente tem os nossos pratos. De opções de lasanha, de queijos, lasanha bolonhesa, tem nhoque, ravioli, que é recheado com os nossos queijos. Temos o risoto, que é do queijo brauquês. Posso até aproveitar já o ensejo. Escuta, na tábua de queijos, acompanha algum vinho ou água? Na verdade, a tábua de queijos, a gosto da pessoa. A gente tem a nossa carta de vinhos. Então, tem gente que escolhe e harmoniza com o vinho. Tem gente que adora tomar com um cafezinho. A gente tem um cafezinho que é coado na mesa. Então, é super gostoso. E tem gente que prefere tomar mesmo com um suquinho, com uma água. Então, a gosto do cliente. A gosto do cliente. Mesmo porque a Maristela, nesse ponto, ela deixa muito livre. Que legal. A pessoa tem que harmonizar com o que para ela faz sentido, né? Então... Apesar de que, às vezes, a gente imagina que vai fazer sentido de uma certa maneira e quando você abre, né? Exatamente. Já descobre uma nova experiência. Exatamente. Então, a gente incentiva, inclusive, até quem vem no nosso bistrô, a pessoa pergunta, posso passar o dia? Pode passar. A gente até incentiva e gosta que as pessoas fiquem aqui para passar o dia, curtir a natureza. Mas tem algum lugar para visitação, além da... Aos sábados, a gente tem a nossa trilha pela fazenda, às 10 horas da manhã, quando as pessoas fazem reserva, porque tem a necessidade do guia, sai para dar uma volta na fazenda, conhecer a fazenda mesmo. Não consegue conhecer a fábrica, até por uma questão fábrica, de sim, claro que não, mas o pessoal gosta. A gente gado dá para ver. Dá para ver também, porque dá uma volta, conhece o berçário dos bezerros. Então é muito legal. Legal. Muito legal. Isso seria até interessante se desse pra gente pelo menos ver o gado, né? Eu acredito que vocês vão dar essa volta, que vocês ainda não conversaram com o Martin. Eu acredito ele que vocês... que vai querer levar, Ele que vai querer, mesmo porque aí ele tem expertise de falar do gado, da produção de leite, aí ele é mais focado nisso. Essa parte eu já não... Eu te interrompi quando você estava falando desse queijo. Na verdade, porque nós temos... deixa eu até pegar esse daqui que eu acho que tá mais bacana. Tá mais bonito? Tá. Ó, que aí até o carimbo tá dando pra focar. Tá dando. Tem o carimbo, porque a gente estava falando dos pratos aqui do bistrô. Nós temos o risoto, que é feito desse queijo, que é o brauquês, que é um queijo... Como é que é o nome? Brauquês. Brauquês. E aí ele fica imerso na cerveja stout. Então ele dá um gostinho, ele não tem sabor, mas ele tem um toque de cerveja. E aí nós fazemos o nosso risoto com ele. Então tem o pessoal que
que gosta desse queijo adora o risoto. Pra colocar também. Ralado em cima na hora? Na finalização. Ele é incorporado mesmo ao risoto. Uhum. E aí, além dessas opções, a gente tem a opção tropeira, que é um prato delicioso, à base de canjiquinha, com o nosso queijo tropeiro. A gente tem um queijo tropeiro requintado, um prato chamado tropeiro requintado, que também é muito saboroso. Isso tem ilustração em algum lugar no site? Não, né? No nosso Instagram. No Instagram tem? Tem os pratos, tem Legal. alguns reels. O Instagram qual que é? Queijo _ arte. Tá? Bem, vamos seguir aqui. Aí nós temos a nossa ricota, que é uma ricota super macia também, super cremosa. E ela é bem gostosa porque ela não é nem... Ela é super suave. Então tem muita gente que compra até para fazer preparo doce. Então fica bem... E a gente faz com ela também o nosso cannoli. Muito saboroso. Rechear o cannoli. Rechear o cannoli com limão. Muito bacana. Aí aqui a gente, ainda na linha do frescal, a gente tem o Minas Padrão, que ele é um queijo pro dia a dia, um queijo para você fazer um sanduíche, tá vendo? Ele tem esse formato meia-lua, bem bacana. A gente tem o Paulista, que é um queijo mais amarelinho, ó. Os dois são com a massa macia, tá vendo? Sim, e esse aí já recebe uma certa temperatura, né? Esse daqui, exatamente, e aí ele tem a... Tá vendo? Não é com queijo cru, né? Não é com leite cru. Não, esse aqui, o que nós temos com leite cru, depois eu vou te falar, são 3. Aí, tá vendo? Ele já é mais amarelinho. Isso é corante, não? Urucum. Tá. Isso mesmo. E aí nós temos o nosso cândido, que vai ser um tipo brie. Mofo branco. Mofo branco, exatamente. Tá? Eu tenho aqui o Dionísio. Medalha super ouro esse queijo. Ele também é um queijo de mofo branco. Ele é lavado no vinho branco. Ah, lavado? Então, tem um sabor. Ele tem um sabor e um odor mais potente. Mas, assim, tem clientes que adoram esse queijo, assim, é um super destaque. Ele é similar ao aquele outro anterior, só que ele é mais intenso. E o mofo é branco, mas exatamente, esse daqui é comparado a esse é mais intenso. Aí eu tenho aqui o tropeiro e o tropeirinho. Este daqui é o tropeirinho. Pode ver que ele tem uma decoração externa. Ah, o que é? É bananeira? O que é? Anapiê. Ah, é o capim-napiê? Isso. Tá. E tá verde ainda. As meninas fazem um trabalho impecável com um courinho. Tá vendo? Então, esse aqui é uma sugestão. Ele, por exemplo, a gente não fraciona, porque aqui na loja as pessoas têm a opção, na loja de fábrica, de adquirir peça inteira, metade ou até 1/4. Ou as peças maiores. Esse não é fracionado justamente. Decoração, né? Então tem muita gente que adora levar para presentear. Presente, exatamente. Fica bem esse legal. Escuro, o que é? Cinza vegetal. Ah. Porque, na verdade, este queijo é este maturado. Esse é o Minas Padrão? Esse é o Minas Padrão. Tá. Esse daqui é quando ele maturou. Então, o interior dele é clarinho, dessa forma. Aí, depois que ele maturou, a gente vem com a cinza vegetal. E, nesse caso do tropeirinho, com a decoração externa. Quanto é o tempo de maturação desse? 3 meses. 3 meses. Eu já comi um queijo com cinza em volta. É muito interessante. E às vezes assusta um pouco porque o pessoal fala, nossa, mas o queijo é preto, não sei o quê. Não, ele é clarinho por dentro, o interior dele é bem clarinho. Mas o sabor é O sabor é... Eu acabei de fracionar um aqui. Vou mostrar como que ele é por dentro, né? Ó. Ele tem, ó... Posso cheirar ele? Claro. Ele tem um cheiro meio de terra, parece. Tá vendo? Isso que eu senti. E aqui, é gostoso. Essa daqui é a cinza vegetal, ó. Sim, eu já experimentei, é muito gostoso. Não aqui, o de vocês, é no outro lugar, no Vale do Ribeirão. Fazenda Santa Helena, queijo de búfala. Não sei se já... Aqui também, ó. É o mesmo? É o mesmo, só que aqui é o tropeiro. Então aqui também é o mesmo que é a mesma massa de queijo. Mas o outro também não é tropeiro? Tropeirinho. Ah, esse é o pai dele. Tá vendo? Mas aí aqui a gente pode fracionar. Esse pode. Porque não tem a decoração. Porque não tem a decoração externa, né? Então esse é o tropeirinho, esse é o tropeiro. Nós temos também o cimental e o bandeirante, que é essa peça aqui. Isso parece um parmesão, né? Na verdade, eles são queijos de massa macia, tá? Não é massa mole, são queijos de massa macia. E esse, tanto o cimental como o bandeirante, são queijos de massa amarela. Eles vão se aproximar, que na verdade é a mesma massa deste daqui, só que eles estão maturados, na versão maturada. Cimental e bandeirante. Tá. Só que, como você pode ver, eles são feitos em formas diferentes. Essa aqui é uma forma menor e mais leve, essa é uma forma maior e mais pesada. Super pesada. Exatamente. Então, em que pese serem a mesma massa de queijo,
Obviamente, por conta da utilização de forma diferente e maturação diferente, modifica muita coisa. Modifica o sabor final. Eles são excelentes queijos. Não parece o parmesão, esse queijo? Não parece parmesão. Porque o interior dele, deixa eu ver, é que eu não tenho nenhum aberto neste. Eu posso ver daqui a pouco se eu tenho um. E aqui, ó, porque ele tá com a casca, então ele tá na forma inteira. Mas quando você abre ele, o interior é macio. Ah, ele é macio. A casca que é dura. A casca que dá essa aparência. E até acredito que pela forma leve a pensar que é parmesão, mas não é. Né? E eles são bem amarelinhos, porque como eles são essa mesma massa de queijo... Com urucum, então. Tem urucum, entendeu? São queijos excelentes para você comer numa tábua de queijo, mas também para você fazer preparos com derretimento. Então, uma raclette, fondue, fica super... E agora vocês botaram esse plástico aqui para ele não ressecar mais na geladeira. E também com uma forma de proteção, né? Tá? Mas na câmara ele não fica com o plástico filme. Ah, sim. Tá? Então aqui são esses dois. Aí nós temos também 3 queijos que são condimentados. Bonito esse, né? Esse aqui é o carijó, que ele vai cúmel dentro da massa. Ah, tá. São algumas sementinhas. Cúmel, será que é alcarábia esse em português? Puxa, eu não sei. Eu acho que é o nome alemão, né? A gente pode confirmar com a Maristela. Vamos ver depois. Tá? Mas é um queijo, o pessoal gosta bastante. A casca é um sabor meio adocicado e pungente, né? Isso, cúmel, e para alguns paladares lembra uma erva doce. Sim, parece uma erva doce para algumas pessoas. Então, eu, por exemplo, quando experimentei pela primeira vez, eu teria apostado tudo que era erva doce. Exatamente. Este daqui é o nosso garnisé. A casca de espinafre e queijos de erva. Espinafre? E aí são ervas, manjerona, tomilho. Mas as ervas estão aqui, estão dentro, adicionadas no interior, à na massa. Aqui, deixa eu ver. Aqui você consegue... Ah, tá aqui. Sim, esse é isso mesmo. É esse aí. Esse aqui, o garnisé, ó. Dá pra... Legal. Então são pedacinhos, né, das folhas. Mesmo porque são especiarias, né? Então é para dar um toque no queijo, né? Porque já são especiarias com gosto mais marcante. E aí o Gregório, que é um queijo também super procurado aqui por nós, ele tem essa, quando a gente vende na peça inteira, ele tem essa decoraçãozinha. Ele é um queijo que vai feno grego na massa. Olha. O feno grego, não sei se você já experimentou, deixa eu te dar a sementinha para você sentir o cheirinho. Eu quero experimentar de novo, sim. É algo muito peculiar. Eu já experimentei uma vez, mas eu acho que estava velho. Ó, sente o cheirinho aqui? Vamos lá. Isso. Ele dá um conforto interno, parece, assim. Um cheiro envolvente. Exatamente. Muito gostoso. Tanto é que você fica no ar esse cheirinho dele. Parece uma camurça, que você está passando a mão numa camurça. Exatamente. Assim. Fica bem legal. E é um queijo também super procurado. Gregório. Gregório. Por que tem esse olho aqui? É uma decoração. Ah, isso aí é toque artístico. Olho é toque artístico. Sem explicação. A la Maristela. Legal. Na verdade, queijo com arte, então todo queijo tem alguma arte. Um toque, né? Um toque. E tem mesmo, né? Esse daqui é o nosso queijo giramundo. Ele vai se aproximar um queijo do reino e a casca de beterraba desidratada. Sim. Tá? Não é parafina, é a beterraba. A beterraba. Então ele é um queijo super bonito. Bonito mesmo, é. Quando eu tiro esse plástico, ele fica mais lindo ainda, né? Fica super não vou pedir bonito. pra você tirar, não. Tudo bem. E o último... Os últimos, né? Ah, não, esse aqui já foi, não foi? Não, foi o bandeirante. Não, foram... não. Este daqui é o nosso queijo castanho. Esse sim é um queijo também feito de leite cru, tá? Ele tem um sabor intenso, um sabor... Vai se assemelhar, tá? Porque aqui, mesmo porque a gente nem pode usar a denominação, mas vai se assemelhar a um parmesão, a um grana padano. Ele é um queijo mais quebradiço, tem um sabor mais marcante. 6 meses de maturação, esse? Não, esse daqui, 1 ano. 1 ano? 1 ano. Deve ser maravilhoso. E a gente também, quando tem estoque, que no momento não tem até maturação de 2 anos. Tá? 2 anos. 2 anos, isso. Deve ser maravilhoso. Deve ter os cristalzinhos nele. Exatamente. Tá? Então é possível que tenha. Como é que chama esse mesmo? Castanho. Castanho. Pode ver até pela coloração. Esse é o mais dele. caro? Em quilo tem o castanho. Deixa eu só ver o pioneiro, que agora
E o tá entre os mais caros mesmo. Não, com certeza. É o castanho... Tá ali, ó. 250 também. 12 meses Isso, ó, 250. E o pioneiro 24. Ali, ó. No rosa. Então, eles... O pioneiro também é caro? O pioneiro também que mas é um parece mais comumzinho, né? Não, mas é um queijo super saboroso. E por isso é vendido Na verdade, exatamente, eu não tô com a peça dele aqui, porque a peça dele pesa em torno de 13 quilos. Então ficaria difícil de acomodar aqui na loja a peça inteira. Então a gente deixa... Eu tenho um pedaço fracionado e a gente tem uma ponta da peça que já é bastante grande. Já é grandinha, é. Tá vendo, ó? Então, legal. Só para ter uma ideia... Ele é meio macio dentro, a impressão é médio, né? Eles estão refrigerados. Então fica mais duro, tanto né? é que a nossa recomendação de consumo é que retire 1 hora antes, ainda mais agora que já está começando, né, ficar um pouquinho mais frio tudo, que retire 1 hora antes do consumo para você ter a real... o sabor, exatamente. Né, a e por último, e não menos importante, o nosso fernão, que também é um dos nossos carros-chefes, tá? Fernão. Ele vai se assemelhar a um parmesão, só que amanteigado. Esse é o diferencial dele. Ele tem um amanteigado na massa que surpreende o paladar. É muito saboroso e as pessoas, nossa clientela gosta bastante porque realmente ele é muito gostoso. No momento que você passa a consumir o fernão, você não quer outra coisa. Uau! É muito gostoso ele. Maravilha. Thalita, nessa lojinha... Tabata, desculpe. Obrigado. Pode me corrigir. Não se acanhe. Você tem mais outros produtos? Você quer mostrar mais algumas coisas? Temos outros produtos que também a gente fabrica aqui na fazenda, tá? Que são esses aqui da mesa. Então, as geleias, os doces, os biscoitos, doce de leite, as frutas desidratadas, como a Maristela já falou, são feitos aqui na nossa fazenda, pela Zilda e pela Débora, que cozinham muito bem. Aí aqui a gente tem alguns produtos que a gente revende, mas sempre prestigiando os produtores da região, exatamente. Então, café de Brotas, essa cachaça de Angatuba, que é uma cidade bem próxima aqui. O mel também é aqui da região, da proximidade. Isso aqui é para vender também? Não, vai ser decoração. Abóbora seca. Exatamente. Tem muita gente que pergunta, principalmente aqui, o pessoal adora, você não vende, porque eu acho super bonita. Isso aqui é uma porunga, será? Isso, eu não conhecia por esse nome, eu só conhecia o nome de cabaça. Dentro era essa redondinha. É. Que linda ela. Super bonita. Isso aqui tá eu pensei que era até artificial, mas não é não. Não, ali ó, tem uma ali. Tem uma outra ali, né? Lindinha. Legal. Tabata. Então acho que é isso, né? É isso. Agradeço você ter mostrado aqui os produtos. Imagina. Então vamos tentar conversar com o Márcio agora, que diz que ele fala bastante, né? Fala bastante. Legal, obrigado então. Imagina, eu que agradeço. Aqui começou a queijaria, eu comecei a fazer queijo na lavanderia. Você quer falar sobre isso? Tô aqui. Tá, que eu comecei a fazer queijo aqui na lavanderia. Na lavanderia, porque tinha água. Porque não tinha... Isso aqui, onde é a queijaria aqui, isso aqui era um canil. Daí a gente começou a fazer primeiro a câmara, daí eu fazia o queijo na lavanderia, no tanque, levantava, detonei meu braço que eu precisava levantar as panelas, e daí quando o queijo estava pronto eu levava lá para a câmara, e depois que isso aqui ficou pronto, essa parte da queijaria aqui. E é do lado da minha casa, ou seja, eu durmo ouvindo um barulho de... Mas é o melhor jeito, você não precisa tomar ônibus, enfrentar marginal. Não, mas eu trabalho 24 horas por dia. Eu levantava 1 hora da manhã... Porque era o ponto? Não, era Salmoura. Daí tem que tirar. Eu não calculava direito ainda, o queijo ficava pronto num horário que não era o adequado, daí eu corria à noite com o despertador para tirar os queijos da salmoura, né? Voltava. E você automatizou alguma coisa, não? Não, agora a gente tem os funcionários que trabalham com a gente, sabe o horário que tem de começar, o queijo que você pode fazer, o horário que você põe na salmoura, e quando eu comecei eu ia fazendo meio... experimental, né? Tudo bem. Você calça quanto? 41, 42. Deixa eu arranjar uma bota. Eu entro aí? Pode entrar aqui, que eu vou te dar a bota. Que lindo esse lugar. Aqui que eu fazia... Aqui era... Era aqui, ó. Daí eu punha aqui para esfriar, porque precisava um tanque para resfriar, né? Daí eu punha aqui e na hora de levantar essa panela, o Martin tinha ido para a cidade. Aí você... E daí puxo, né? Porque tem a água que puxa e sim. Daí eu levantava, trazia para cá, fazia na panela... Tem foto disso? Tem nada. Tem uma foto, tem eu, minha irmã aqui,
E depois eu fiz aqui, onde esse lugar. E deu uma melhorada, eu passei pra cá. Onde é essa... É uma mini. Daí eu tirei essa prateleira aqui de sapatos. Passei por esses canos aqui ainda eram aqui. Daí caía todo o soro pra cá, caiu o soro pra minha cozinha. Aliás, o que vocês fazem com o soro? O que é? O soro a gente criava porco, daí a gente tomava muito. A gente... Vocês tomavam? Não dava conta de tudo, né? Não dava. Os cachorros. Os cachorros. Dava diarreia. Aliás, quem tem problema, toma um copo de soro, dá uma limpada. A gente tentou dar para alguns lugares, não queriam porque diziam que era comida de porco. Isso é alimento, aliás, esses todinhos... Faz ricota com o soro, Faz a ricota, mas ainda sobra soro. Ainda sobra. Daí a gente tem um negócio que o Martin até foi agora na Alemanha, ele conversou sobre... você fazer o tratamento do soro, dos efluentes. Tem uma coisa ecológica para fazer. Porque você não dá conta de todo o soro, entendeu? Então tem um negócio ecológico. Mas ele pode virar adubo também, não pode? Então, tem todo um tratamento que tem de fazer, mas é coisa de alemão, né? De transformar a coisa. Os alemães, para essas coisas de meio ambiente, eles são top, né? Então tem um procedimento para se fazer, mas daí CETESB não entende das coisas, tudo. Então o Martin já conversou com o pessoal lá na Alemanha, parece que tem uns caras em Florianópolis que estão fazendo e a gente vai dar uma melhorada nisso aí. Legal, beleza. Deixa eu arranjar um par de botas para você. Mas vai ser gigante. Você vai tipo o abominável monstro das cavernas, porque aqui tem... Deixa, a minha bota é muito maior que essa. Preciso ver se tem aranha dentro. Um escorpião, alguma coisa? Às vezes tem, né? Não, que difícil. Aqui é difícil chegar? Então tá. Deixa eu pegar... Eu calço aí, tranquilo. Pegar uma touquinha pra você. Prontinho. Normalmente a gente não deixa ninguém entrar, mas quando é para fazer... Uma divulgação, né? Ou técnico, alguma coisa, uma pessoa. Que legal, porque eu gosto muito de saber esses detalhes, né? Não, a nossa câmara é uma viagem. Uma viagem ao centro da Terra. Só como imagem deve ser interessante. Cheiro, né? Aromas. A Globo veio fazer uma coisa, e a moça foi abrir assim e falou assim, esta é a visão do paraíso. E abri assim, Carla, deixa eu te apresentar o Chico. Bom dia. Não vamos cumprimentar porque vocês estão... A Carla está aqui comigo há 8 anos. Ela é meu braço direito. Ela sabe tudo, então. Sabe muito mais que eu. Acredito. Hoje ela sabe muito mais que eu, ela é líder da queijaria, então se precisa ficar até as 9 horas da noite ela fica, se precisa no domingo ela vem, porque o leite tem, né? A gente fica às vezes sem luz, não consegue fazer a ordenha. Daí que aconteceu? Daí faz a ordenha às 3 horas da tarde, daí vem o leite que precisa fazer. Então a gente tem de ter essa maleabilidade. Jogo de cintura. Ela é de Itapeva, então ela perto de Capão Bonito. Então ela tem a coisa do agro, entendeu? Entende o que é o agro. Você gosta de estar aqui? Gosto. Esse é o mais importante, né? E você, Jéssica? Tá aprendendo? Tá aprendendo. Jéssica começou agora, está no 2º dia. Você coloca pra mim, por favor? Carla, nós vamos fazer a viagem lá no centro da Terra. Você leva a gente? Levo. Você está muito ocupada? Não, só vou explicar uma coisinha para ela. Tá. Então nós já vamos lá. Nós já vamos lavando lá. Beleza. Pode ir lavando. Você vai me levar em algum lugar antes? Vou aqui. Aqui é a câmara de maturação. Câmaras. Aqui é a fábrica, a câmara de maturação. Aqui é a caldeira a vapor. Então a gente pega a lenha nossa mesmo daqui, coloca na caldeira a vapor. Lenha de eucalipto? Não, de que tem aqui. Do que tiver caído, de árvore caída, tudo, às vezes de eucalipto. Mas tem tanta árvore que cai que a gente vai pegando. Essa caldeira é para manter a temperatura naqueles... Não, a gente precisa ter vapor, né? Água quente. Vapor para o leite estar na temperatura certa para introduzir o coalho, né? Então, aqui que aquece. Lá é minha horta. Aqui é a expedição. A expedição é a fase final, quando o queijo está pronto para embalar. Vem aqui. Lá em cima tem um tanque que a gente, quando o leite tem muito leite, a gente passa o leite para cá. Por exemplo, no domingo a gente não produz, né? Então fica refrigerado ali em cima. Ele fica refrigerado para depois cair por queda natural aqui para dentro. Mas e não dá diferença um leite recém-tirado e um... Dá. Quando a gente trabalha com leite cru, a gente tem 3 queijos de leite cru que eu tava para mostrar. Entendi. 3 leites de leite cru faz na hora. Faz na hora. Tira de manhã,
às 6 horas da manhã, às 8 tá aqui e já faz. Agora, os outros queijos que a gente faz com leite pasteurizado, ele pode ficar guardado e a gente pasteuriza no dia seguinte. Legal. Ah, ela já tá pronta, já né? Já tá. Ah, foi rápido. Só a sala do Cândido, que ele está ainda em Soraci. Ah, tá. Aí então não dá pra entrar. Tá. A gente só olha pela janela. É, olha pelo vitrô. Tá. Ele tá com a porta fechada. Aí a gente tem o nosso... Ah, tem aquele... É pé dilúvio, chama esse? Esse é lava-bota, na realidade. Lava-bota. Esse é o lava-bota que você vem... Lava-bota, com essa pressão toda, né? Uma pressão, né? Mas deve ter um produto aí, tem uma água sanitária junto com a água. A gente pega aqui. Sabão com... Sabão aqui em cima para dar uma lavadinha. Aqui que tem. Ah, lá tem a... no próximo tem. Aí você vem aqui, dá uma pequena lavada na sua bota. E tem de dar uma pressão. Essas questões de higiene, às vezes, são muito intuitivo. Você tem de saber o que você precisa e o que você não precisa, né? E não tem aquela história, aqueles queijos mais tradicionais? Aqui eu coloco o pé direto? Coloca o pé direto. Um de cada vez? Pode os dois. Pode os dois. Você não vai mexer em nada, como você tá com o vídeo, eu não vou pedir pra você lavar a mão, eu tenho Aqui a gente lava a mão e a água já cai embaixo no pé, tá vendo? Ah, tá. Porque tem os queijos, se tiver muita asepsia, não tem os micro-organismos necessários. Mas eles estão lá dentro, os micro-organismos que a gente quer estão lá. Já estão lá. Não é da minha bota, não é do meu cuspe, né? Sim. A gente tem que ser seletivo. Tem que controlar os micro-organismos. Tem que ser seletivo. Então aqui nós temos tanques, né, onde são feitos os queijos. O leite entra por lá, faz as análises, tem um laboratório aqui atrás. Ah, é? Mostra lá. Cada partida de leite tem é feita análise. Isso. E você pega uma amostra para fazer análise? Amostras, onde é feito as análises físico-químicas. Sabe? Uau. Feito aqui é o laboratório. Daí, ontem nós fizemos queijo. Tá aqui, ele tá dessorando. O que é? É tropeiro isso? Tropeiro. Tropeiro, é o queijo tropeiro. E nossa prensa é prensa manual, no peixe. Por isso que é todo mundo aqui sarado. Todo mundo sarado. Escuta, como que você sabe que isso é tropeiro? Você anota? Porque eu produzi ontem o tropeiro. Mas isso está na tua cabeça, ou tá aqui em algum... Não, tá na receita. É feito uma porque receita. a gente só fez tropeiro ontem. Ah, só fez tropeiro. Mas se entrar uma outra pessoa aqui, não vai saber, né? Sabe, porque tá escrito lá no quadro que a gente fez tropeiro ontem. Isso, minha preocupação com... Às vezes faz, quando tem muito leite, fica um escreve o nomezinho, aqui, né? Isso. Uma etiqueta. Aqui não, a gente já sabe. Mas aí eu tenho pastas, tanto de análise como as receitas. É o tropeiro, o garnizé, um cimental. Tá certo. E depois de um tempo, você sabe segurando o queijo, porque é o mais duro, é macio, quando você tem experiência. Já conhece. Uma pessoa nova não sabe, mas às vezes até que dá para meio confundir, não? A queijaria, aqui, ela acabava aqui, Chico. A queijaria acabava aqui. Depois que a gente fez outro pedaço. Aqui era a nossa câmara de maturação, que ficou muito pequena, hoje é só salmoura. Só salmoura. A gente punha todos os queijos aqui, daí os queijos começaram a não caber aqui. Eu tô com raízes também, que eu produzi ontem. Aí ele tá na salmoura. Raízes é de leite cru. Isso. Sim. Mostra pra ele o raízes. O raízes é aquele que é um paralelepípedo. Isso, aí ele é marronzinho, marrom escuro, pintado de caramelo. Isso. Esse é o raízes. Legal. Daí, então aqui é só salmoura. Daí aqui, antigamente era salmoura e a câmara. Os queijos não estavam cabendo mais. Daí nós falamos, vamos fazer como? Vamos abrir como? Lá em minha casa, aqui eu pasto com canil, o que a gente fez? Primeira câmara de maturação subterrânea do estado de São Paulo. Subterrânea. Agora vocês vão fazer a viagem ao centro da Terra. Legal. O Cândido. O Cândido eu não posso abrir porque ele está totalmente... Está no processo. Está no processo. Então ele nem teve salga, ele não está... Então é difícil quem está com roupa assim... Entendi. Ele está muito no início do processo, pode ter contaminação. E ele é queijo de mofo branco. O mofo branco, ele é muito sensível. Qualquer coisinha. E a Carla, quando vai lá... Ela vem, primeiro faz isso e depois... Você não vai mais lá hoje? Vai ter de ir lá hoje? Tenho que ir nele ainda. Tá. Porque precisa prestar um pouco de atenção para não vir nenhum esporo e ir lá e atrapalhar o nosso queijo. Agora nós vamos pro centro da terra. Você sabe que eu fui numas câmaras que eles fazem umas cavernas, né? Debaixo da terra. Onde isso? Em São Luís do Paraitinga, em Alagoa.
Mas é assim, são pequenos produtores, né? Sei. A gente fez... Que temperatura gostosa aqui. Aqui é uma delícia, aqui é 19 graus. Aqui essa câmara tá vazia agora, que era do Cândido, a gente acabou de tirar. Do Dionísio, desculpa. Aqui tá vazia. Essa aqui a gente trabalha tudo com... Onde é que estão as bactérias, ó? Já estão aqui na madeira. Por isso que é fundamental. Era proibido. Quando a gente começou a fazer 28 anos atrás... Não podia ter madeira. Nós somos os caras mais proibidos, que faziam tudo ilegalmente. Que queriam que a gente pusesse coisa de plástico. Mas e daí? Como é que vocês conseguiram? Nada, continua fazendo, continua não, mas agora na criminalidade. Não, mas existe agora uma legislação que permite, né? Tem sim, e o artesanal. Isso aí também, agora pode. Sabe o que aconteceu? Isso aqui, na Europa é assim, há centenas de anos. Daí os técnicos vinham aqui para pedir informação para o Madsen como que era, porque eles não entendiam, não sabiam como era. Essa aqui que dizem que é a visão do paraíso, ó. Realmente. Tá um pouco vazia, né, Carla? Não, mas já é lindo. Olha essas como folha de beterraba, né? Essa é de beterraba, mas realmente, isso aqui é muito lindo, gente. Posso entrar aqui dentro? Pode entrar sim. Então vou fazer uma imagem. Aqui tem 12 graus. Olha 12, o cheiro, graus. Gente. Que delícia. Mas tá vazia, né, Carla? Mas tá lindo. É lindo, né? Daí preparado esse com o giramundo com beterraba, esse com cenoura, que é o carijó. Aqui tá com espinafre. Esse é com espinafre. Esse é o garnizé. Esse é raízes. Raízes já pronto com caramelo, que a gente prepara aqui para levar lá para cima. Tem queijos que ficam aqui. Você tá deixando quanto tempo o Fernão aqui antes de passar? Ele é 2 meses, mas como para não ficar muito vazia, eu tô deixando ele aqui. O leite tá baixo, daqui uns 2 meses isso aqui vai estar cheio. Esses que ficam 6 meses, 1 ano, 2 anos, é nessas câmaras frias? Não, é em outra temperatura mais alta? Eles ficam aqui, criam casca. Inicialmente, e depois vão para lá. Depois vão para lá. Igual aqui, ó, tô com os pioneiros. Começa aqui. Esses lotes são produzidos esse ano. Estão aqui criando casca. Daqui 2 meses. Olha só nossas tábuas. Essa tábua tem mais de 20 anos. Tem uma vida aqui dentro. Exatamente. Que você não pode limpar, por exemplo, com cloro e nem com água quente. Vai matar. E um queijo nosso, por exemplo, agora tem pouco, né, Carla? O queijo é vivo, né? É totalmente vivo. Você põe aqui, depois de um tempo, quando tá bem cheia a câmara, ó. Dá um mofinho. Vocês lavam isso aí depois? Depois você tira. Mas isso, olha isso aqui, que coisa mais estranha, ó. Isso aqui... Isso dá sabor, né? Total, sabor, textura. Isso aqui chama pelo de gato, que dá quando tem muita umidade. Escuta, Maristela, aquele kümmel que vocês colocam aqui, é alcarávia? Alcarávia. É esse, né? É esse. Tá, só pra... Atualmente a gente está comprando na Alemanha, porque aqui no Brasil não encontramos. Desde a guerra. Produz. Não estão nem importando. Porque não tem consumo, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com a guerra da Ucrânia. Da Ucrânia. Eu acho que sim. Porque desde a guerra da Ucrânia, eu não consegui mais achar, ninguém tava mais. Daí, como a gente vai para a Alemanha de vez em quando, meus cunhados, compra lá, que é 1/3 do preço, traz na mala. Então, nós estamos com um estoque aí para uns 2 anos de Entendi. Vocês têm quantas variedades? Porque a Tabata me mostrou 18. São 18 mesmo? 18, fora a ricota, né? Não, ela incluiu a ricota, porque a gente deu o castanho de 1 ano, 3 anos. Para ter uma noção da quantidade. 17, 18. Porque não é muito... Fora o tropeirinho, 19. Porque assim, quanto mais variedade, mais difícil se torna, né? O controle, né? Para não misturar as coisas. Mas tem uma vantagem. Oi. A vantagem é que, por exemplo... Lembra que eu falei para você que eu precisava acordar 1 hora para pegar queijo na salmoura? A Carla sabe que sábado e domingo não tem produção e ela já fala assim, que queijo que eu posso fazer amanhã que não precise tirar da salmoura, não sei o quê, ou que leite nós temos aqui, o leite não está muito bom. Daí então você faz uma outra variedade que aguenta o fim de semana sem olhar. Sim, faz um que dá para ficar, ou que tem espaço na câmara, ou que tem espaço para prensar, às vezes não tem prensa para todos. E é muito melhor. E também para venda. Você gosta de... todo mundo quer... vamos escolher... Não só um tipo de queijo. Então, isso é uma vantagem. Aqui tá cheirando queijo parmesão. Olha o cheirinho que tem. Que delícia. Parmesão que a gente chama de castanho. Isso aqui o castanho. F, esse é Fernão. Fernão, F.
Gente. Esse aqui é o pioneiro e esse é o castanho. Qual que é o castanho mais velho que tem aí, Carla? Só tenho esse de 2024. Janeiro de 2024. Eles estão com um ano. Aqui. Esse é o mais velho que tem. É. E ele seria um parmesão, mas não pode chamar parmesão porque... Não pode, porque parmesão é feito em Parma, mas esse é o sabor. É como se fosse. Segundo as pessoas que comem, é melhor do que o parmesão. Mas daí você precisava comer lá precisava comer para saber. Pra ver, né? Aqui, maravilha. ó, isso aqui é a punilha, que você já deve ter visto. Toda queijaria que tem queijo velho, que fica maturando... Isso aqui são ácaros. São ácaros, E eles vão comendo a casquinha. E eles vão comendo a casquinha, nem um cupim na Mas você madeira. tem que tirar isso aí. Não tem o que fazer escova. Então, de vez em quando vem... Sim, escova para tirar o excesso. E, de preferência, não ter queijo com rachadura, porque é onde eles entram. Eles entram, tá. Né? Mas tem que... Ele ajuda, dá sabor, tudo, mas também tem de maneirar para não pedir mais, né? Que lindo. Mas tá vazia também a câmara, né, Carla? Não, e tem o Fernão, que foi um queijo que nós inventamos aí e que lembra um pouco um parmesão, mas ele é mais untuoso todo. E esse aqui é um queijo mais alpino. É lindo esse queijo, né? Isso aqui, ó. Isso aí ela falou que tem 13 quilos. Olha, tá cheio de Esse tá com os buracos aqui. São os ácaros, esse aqui fez um dano aqui no queijo. Eu nem consigo levantar isso aí. Então, mas aqui vocês colocam a marcação para saber, né? Aqui sim, porque esse aqui... Fernão 15. O quê? E aqui a gente já sabe que aí marca o lote e janeiro de 2024. Mas, ó, quando você... Primeiro, esse a gente põe um carimbo, tá vendo, ó? A vaquinha escrito Fazenda Santa Luzia. E ó como é diferente. Ó o barulhinho. O barulho. Esse queijo tá bom, hein? Pelo barulho. Pelo barulho a gente sabe, ó. Barulhinho de madeira. Você percebe pelo tipo do queijo... O Fernão, por mais que ele mature, ele ainda consegue dar uma apertadinha com o dedo, né? Ele é meio molinho. Ele é um pouquinho mais do que, ó. Esse outro é madeira. E você vê a cor que fica... A cor é mais claro, né? E ó, esse... Sim, tem outro esse aqui barulho. tá muito mais maturado. É que nem uma telha mais queimada e uma telha mais xoxa. Então, esse é cozido um pouco mais, ele dessora mais, ele é mais cortadinho, então você percebe isso. Mas às vezes dá pra ficar meio... Na dúvida? Não? Ela não. Cara, não fica mais? Nem no comer? Não, de comer totalmente diferente. Tá vendo? Ela já se especializou mais que você. O sabor é totalmente diferente. Mas eu não sei, você viu que eu pus no Instagram lá e ninguém sabia? A Bruna achou que fosse um pioneiro no castanho. Verdade. Ela falou, pioneiro, imagina. Eu falei, você precisa vir fazer um estágio aqui, porque você tá... Esqueceu já. Estão vistos os catacumbas dos subterrâneos? Essas são as catacumbas e é um lugar muito gostoso. Nessa semana que fez aquele calor insuportável. Aqui era Aqui é um paraíso. E é um lugar que você fica e esquece o tempo. A Carla fica aí conversando com os queijos, entendeu? Fico. Falo bom dia. Ô, Carla, isso é uma curiosidade. Essas pessoas têm um trabalho que você tem que ficar mais solitário, assim, o que você fica pensando? Não pensa. Não pensa? Não. Você tem que estar presente no que você está fazendo. Fico pensando aqui com eles. Aqui, conversando, virando. Não sonha o que vai ser sua vida, nada? Não, até esqueço. Você esquece. É uma meditação. Aqui é. Pergunta o lugar que ela mais gosta de ficar. Aqui no friozinho. Aqui no frio e solitário. Solitário. Que legal. Eu acho que eu gostaria também. Eu acho que é um lugar melhor. Sem pressão, porque lá em cima a pressão é hora, mistura, bate. E só ficar controlando. Falar em sem pressão, ela não te pressiona, então? Não, nem um pouco. Sou um amorzinho? Na frente dela. Não, a Carla. E esse aqui é o nosso elevador, tá? Eu fiz até um post. Um elevador. Por quê? Imagina, você pega um queijo daquele de 13 quilos e vem descendo essa escada aqui. Sim. Daí o Mate fala, Mate é muito engenhoso. É um Leonardo da Vinci, o Mate. Ele inventa qualquer coisa. Às vezes é meio maluco, só ele consegue, né? Mas ele que desenvolveu esse elevador aqui. Que vem e traz os queijos tanto para cima quanto para baixo. Né? Porque também é carregar. E você pode escorregar. Poupa a gente, né? Poupa, né? Pode.
pode escorregar na escada, né? E os queijos são pesados. Se você fizesse aqueles pequenininhos na França, que você vem com, né, uma bandejinha, uma queijo aqui. Não, mas com essa quantidade tem que ser. Produção, a gente chega a descer mais de 100 quilos aqui. Escuta, tá mostrado tudo, não? Aqui nessa parte. Tem alguma parte que vocês gostariam de mostrar mais? O que é? Não, aqui do processamento do leite que vira queijo. Ou vamos para os animais agora? Eu acho que aqui... Aqui acabou, porque hoje eu não tenho produção. Não está produzindo. Só vai produzir amanhã. Então... Nem dá. Não tenho o que mostrar aqui. Muito legal. Já fiquei contente, que eu pensei que eu não ia vir nesse pedaço aqui. Não, aqui... Muito legal. Cuidado, cara. Não, eu tô olhando. E aqui, antigamente, a loja era aqui. Aqui tinha uma geladeirona e as pessoas entravam aqui e compravam diretamente daqui. Quando só eu trabalhava aqui. Trabalhava sozinha, tinha uma agenda. Porque aí você estava trabalhando, você podia atender ao mesmo tempo. E fazer tudo mais que eu fazia. Daí eu fazia pela madrugada. Não quero voltar no tempo. Quando a gente é jovem, faz coisas. Quando você é jovem, você consegue fazer uma porção de coisa. Obrigado, Carla. Obrigada a você. Valeu. Aqui a nossa produção da de marca, os tanques, está muito pouquinho. Está muito pouquinho. O leite vai diminuir o leite. E porque a gente não abriu o silo ainda, porque a gente está com... O que acontece? O leite sem silo, ele tem... abaixa, porque os pastos também não chove muito, os pastos já estão em abril, já está começando a ficar ruins. E também porque o leite é um leite que não tem... O problema da silagem, você não pode fazer queijo de leite cru. Porque vem com algumas... Porque a silagem ela é um fermentado que vai para o estômago da vaca e isso pode influenciar os nossos queijos de leite cru. Então agora fizemos um monte de pioneiro, que é de leite cru, castanho também está feito e também tem raízes, porque daqui a pouco a gente não consegue mais fazer. Não dá mais por causa da silagem. Por causa da silagem, porque daí vem outras bactérias que são da silagem no leite que podem afetar, entendeu? A qualidade do produto final, tá? Então é isso, fizemos todos os pioneiros. Sim. Que vai acabar, vocês já vão abrir a silagem daqui a pouquinho. Silagem vocês mesmos fazem? Como que é? Milho, capim? Aí tem que ver com mate. Essa parte da alimentação de gado não é a sua. E daí é isso, a expedição lá que a gente foi, que você viu aquela caixa de expedição. Já mostrou? Aqui a expedição onde se embala, né? Você quer dar uma olhadinha? Não, já viu, né? Acho que não precisa. Bom, não. então... A não ser que ele estivesse embalando, assim. Aí... Não está embalando nada aí, né, Carla? Mas tem aí, dá pra ver? Não, mas é só... Tá no balcão aqui, ó. Vamos olhar então. Aqui entra com a bota também. Pode? Pode. Ou não? Aqui, ó. Obrigado. Os queijos aqui. Ó, mostra aí pra ele. Que tá embalado, cliente. Os fracionadinhos. Os fracionados. Cliente, de acordo com o cliente pedido. Pedido do cliente, sabe? É pedido. Pedido. Esse aqui é o carijó. Esse é o carijó, broquês, aí tudo com nome. E aqui é a câmara fria mesmo, onde a gente deixa... Antes de embalar. Não, aqui por queijo fresco, já tudo. Embalado, ó. sim, já sim. embalado. Tá. Vem pra cá. Pode ver. Agora que tá embalado, né? Que temperatura que tá isso aqui? 5 com a Lago 4. Uau, 4,2. O Rafael falou que na hora de fechar, não é assim. Essa porta é de fechar assim. De dar uma porrada. Pra não deixar fresta. Pra ter certeza. E ela é feita pra isso. Agora, esses aqui é outra temperatura. Não, esse é o que vão sair, então deixa aqui pra limpar e daqui a pouco... Legal. Sai. Então isso aqui... isso aqui foi tudo construído em pedacinho, conforme... À medida que vai crescendo, necessidade. E à medida que a gente vai emagrecendo, pra poder fazer todas essas coisas. Né? Okay. Então é isso aqui. Daí lá põe a termodatadora, põe as datas e tudo mais. Ok. Tchau, gente. Bom dia. Obrigada, viu? Vamos tirar a bota. Vamos. Então... Oi. A gente fez isso aqui, que é uma cópia da tábua. E vem as explicações de cada queijo, as medalhas deles, como que eles são feitos. Assim, uma explicação meio
rápida, superficial, né? E a gente dá uns lápis pra pessoa, quando tá fazendo a degustação, ver, eu gosto mais desse ou não, porque depois vai na loja e fica, eu quero comprar aquele daí sabe amarelo, qual é. aquele quadradinho. Daí já vai marcando o que acha. O que gostou, né? Entendi. É interativo didático. Eu era professora, né? E prático, né? E aqui a gente tem o porquê. Por que os queijos têm esses nomes? Tá. Qual a inspiração que a gente teve para dar os nomes e aqui como é que eles são, que tipo, se é massa, maravilha, tipo cozida, maturação e tudo mais. Que bom que você botou água ali pra gente harmonizar, que fala, né, a palavra? Não, é pra limpar o palato. Eu não gosto dessa palavra harmonizar. Gourmet, né? Gourmet, muito gourmet. Harmonizar. Eu prefiro água para limpar pro próximo. Alinhar, agora a palavra é tudo alinhar. Alinhar? É tudo alinhar agora, já percebeu? Não, ainda não percebi. Nossa, tudo é alinhar. Tudo tem que alinhar. Vamos conversar, porque a gente precisa alinhar o que você vai fazer, o que eu vou fazer. São as palavras da moda. Beleza. Alinhar, tem várias. Então vamos nos alinhar nesse banco para fazer uma degustação. E daí a gente alinha as nossas ideias. Isso, boa! Então, será que aqueles dois não vão parar nunca? Oi? Aqueles dois não vão parar nunca de conversar. São dois filósofos. Meu Deus do céu. E aí, o certo é pra você limpar Sim, é pra limpar a boca entre um e outro, lógico. Pode ser com suco de uva, um vinho, um pedacinho de pão, porque daí você ou vai... uma água com manjericão. Uma água, esse não é manjericão, não. Aqui que é, né? Esse aqui é limonete. Limonete, sei qual que é. Sabe? Eu conheço que tem cheiro de erva cidreira. Parece uma erva cidreira. E aí é isso aí. E daí, se você tiver saco e paciência, você tem vai marcando saco, paciência e vontade. Marcar, né? Mas não sei se é muito o seu... Daí a gente dá a faquinha para ir cortando, você vai experimentando. E queijo come-se na mão. Legal. Né? Com a mão? Que legal. Não, achei legal. Não tem coisa de comer com palitinho. Aliás, palitinho para comer queijo, cai fora. É que nem então, é mão mesmo. Legal. Ok. Tem ordem aqui, não? Tem a ordem aqui. Começando dos mais suaves, é isso? Começando dos mais suaves. E daí você vai... Daí esse foi o último que eu Gregório. inventei e não tinha mais espaço na tábua, então a gente faz um no meio. Esse aqui, o Gregório? Eu que fiz as tábuas também, uma a uma, com pirógrafo e tudo mais. Legal, bacana. Então é isso aí, vamos começar a tábua e daí... Vamos. Pedrão, já deixa aqueles dois conversando e vamos nós aqui. Deixa, eles estão falando demais lá, né? Então. Eu preciso saber o seguinte, até que hora vocês podem ficar aqui? Porque come a tábua e vocês querem comer depois almoçar? Não, acho que a gente vai ter que ir embora. Acho que a tábua é suficiente. Não, a gente vai ter que ir embora. Então só a tábua deixa... E da próxima vez que vocês vierem, preciso fazer um palmito assado pra vocês. Da próxima vez? Eu gostaria mesmo. Então você vem, a gente faz um palmito assado. Beleza, combinado. É maravilhoso esse palmito. Combinado. Mas é que demora. Demora, né? Tempo, e eu tinha que ter sabido isso para ligar o fogão a lenha. Beleza. Esse aqui, ó, frescal com iogurte. Né? Conforme a Tabata me ensinou, se ele ficar mais velho, ele vai ficar mais cremoso. Esse deve estar muito novo. Esse tá jovem, exatamente. Jovem. Então já estou entendendo, já. Legal. Gente, mas não vou conseguir experimentar todos. Experimente que vale a pena, tá? Não, mas não vou conseguir, filha. Não dá. Eu vou pela aparência. Esse aqui, esse é o Dionísio, então. Esse é o Dionísio? Esse é o Dionísio. Eu vou comer com a casca, gente. Tem de comer com a casca. Tem que comer com a casca, acertei. Comer com a casca, porque você... E outra coisa que tem no queijo, você sempre... Que delícia. Ele é bem potente, ele é bem potente. E esse ele tá bem maturado, é um queijo que você deveria até comer mais no fim. Dionísio é porque é dionisíaco, prazer. Não, porque ele é lavado no vinho. Porque é lavado no vinho. E aí quando você come o queijo, você sempre come ele assim, ó. Porque você come da casca pro interior, não assim. Porque se você come assim, você vai comendo só o interior dele. Você não sente... diferente o centro da periferia. É diferente, então você corta ele assim... E daí você come... Eu fiz certo isso, então. Esse aí, acredito, fez. Só que eu vou pegar outro pedaço da carne. Eu não quero ir pros outros, esse aqui já tá tão bom. Você gosta? Esse aqui é um queijo meio... Ou ama ou... Esse aqui? Então tem gente que detesta. Eu sou do amor. Esse aqui já ganhou medalha super ouro. Esse aqui? Então, porque é bom, né? Para alguns, ou para outros não tanto. É igual coentro, né? É que nem coentro. Esse aqui é qualquer?
Você não tá comendo na ordem, já vi que você... Não, mas você partiu esse, eu pensei que você tava induzindo. Não tô induzindo aqui, ó. Você tem de comer aqui. Esse eu já comi. Ah, já comeu? Já comi, agora... Cândido já comeu? Não. O Cândido é aquele que a Carla falou que tá fazendo e que não podia... lá no... entrar na câmara. Esse é bem suavezinho. Isso é um brie. Eu aprendi a fazer na França esse aí. É um brie. Chato de um francês, mas que valeu a pena. Mas aqui, esse é o bandeirante. Bandeirante. Posso comer esse pedacinho só? Porque é muita coisa. Né? Daí esse é o cimental, que esse aqui tá vendo? Esse aqui é urucum na casca, por isso que ele fica assim. Mas daí você precisa ir comendo um pão entre um e o outro. Eu não preciso não. Você quer? Daí você pode colocar uma geleinha. Eu vou até pegar um pratinho. Eu consigo. Uma geleinha pra você. Pedro, vai também, filho. Aqui, ó. Eu tô com dó de você, Pedro. Tô com dó de você. Vai lá, pega também. Não, vamos aí, tá? Cara, eu não sei, eu vou pela cara. O meu próximo projeto aqui, que eu ainda não sei exatamente como, que é tocar música, né? Só que daí eu tenho um problema, porque tem o barulho do motor, então eu tenho que... E aí? Então eu já sei abafar o motor? Abafar o motor, ou escolher uma música que toca na mesma tonalidade então fica só um motor, eu preciso descobrir que... Um mantra, eu já fiz o teste ali, me parece que o motor toca em A sustenido menor, em Lá sustenido menor, então eu tenho que pegar uma música em Lá sustenido, menor, maior, sei lá o que, qual tom que é, isso aí. Uau. Né? E isso tranquiliza os animais. Então, existem N métodos.